Por muito tempo me calei e guardei silêncio. Fiquei calada e paciente me contive. Mas agora grito, qual mulher que está em parto, ofegante e sem alento, em meio às dores. Com esse trecho bonito de um dos cânticos do profeta Isaías, eu chego a vocês nessa noite para chegar ao coração de tantas mulheres pelo Brasil e também fazer refletir em minhas palavras. Oxalá que elas cheguem aos corações, fazendo meditar, refletir e, sobretudo, inquietar vocês. Este mês de outubro foi um mês muito especial para nós. Eu julgo que de muita reflexão, de muitas luzes para a nossa caminhada feminina na igreja. Logo no primeiro dia tivemos a celebração e a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi uma santa muito jovem, que teve a capacidade de descobrir Deus nas pequenas coisas, de deixar um legado de espiritualidade, justamente por isso, por descobrir a misericórdia de Deus num tempo em que não era visto isso, um Deus próximo da gente. E Teresinha teve o sonho de ser profetisa, sacerdotisa, apóstola, missionária e mártir pelo mundo. Tem muito a nos ensinar. Hoje ela é declarada doutora da igreja e padroeira mundial das missões. Pela sua coragem e desejo de ser missionária e também de ter deixado esse legado de espiritualidade. Celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, esse rosto de Maria histórico e simbólico para nós brasileiros, especialmente para a raça negra. Também o Círio de Nazaré. Celebramos Dulce dos Pobres, o reconhecimento em Roma, porque na Bahia ela já é considerada santa por tudo que fez, pequena e tão gigante na luta pela defesa e o amor aos pobres. Como disse os cantores que fizeram o hino em homenagem a ela. Tivemos a celebração do dia de Santa Teresa de Ávila, uma espanhola que é padroeira das professoras e professores. Essa mulher também de grande ousadia, de reformas no Carmelo, também que influenciou em reformas para a igreja. Deixou um grande legado de espiritualidade, inclusive é mestra de espiritualidade, de outras tradições religiosas, e teve a coragem de encontrar Deus dentro dela e por isso foi chamada pela Inquisição, pela sua ousadia de dizer: Deus está dentro de mim, Deus está dentro das mulheres, só precisamos buscá-lo e com coragem adentrar o nosso castelo interior para fazer a experiência profunda dele dentro de cada uma de nós. Reformou, falou de Deus, descobriu espiritualidade, foi uma grande mística e ao mesmo tempo uma missionária que fundou vários conventos na Espanha, no meio dos pobres. Para mim, ela tem muito a ensinar, sobretudo pela sua ousadia de mulher, no século XVI. E por fim, o Sínodo da Amazônia, que está na sua reta final, aliás, chegou ao final hoje, amanhã já é a celebração do último dia. Esse sínodo cheio de gritos vindos de todos os lugares da Amazônia, dos 9 países, e dentre esses gritos está o grito das mulheres, permeado pela luta, a garra, o testemunho de muitas mulheres que ali, inclusive, foram mártires, como Dorothy, Adelaide, Cleusa e tantas outras mulheres leigas que já morreram na Amazônia, que inclusive nem são religiosas, mas que deram testemunho da luta, da defesa do planeta naquele lugar. Então, são muitos gritos para nós. E diante de tudo isso, também tivemos o mês do Outubro Rosa, né? Como todo ano é dedicado à luta o combate ao câncer que termina acometendo muitas mulheres. E a gente precisa então se cuidar para não morrermos antes de cumprir a nossa missão. Então foi um mês muito simbólico para nós.
E por isso eu resolvi fazer um pouco de silêncio para entender os sinais de Deus, os sinais da vida, diante de tantos acontecimentos. Eu mando o meu abraço nesse momento para a Nice, lá de Rondônia, que me perguntou, me animou a gravar mais um vídeo. E eu gostaria de dizer isso, Nice. Diante de tantos silêncios, de tantos gritos, de tantos acontecimentos, e o silêncio bateu dentro de mim, de uma escuta de Deus e da vida. E a primeira pergunta que me veio à cabeça, diante de tudo isso, foi: quando é que nós mulheres vamos voltar para casa? Quando é que nós mulheres vamos fazer o nosso caminho de volta? Um caminho de volta que é entender o que é ser mulher, entender os nossos corpos femininos, que em cada curva dele Deus se faz presente, em vez de ser o corpo da sedução, do pecado, ele é um corpo onde se faz morada do sagrado. Um corpo que menstrua, mulheres que parem, que amamentam, que são mãe, mulheres que trabalham, que são esposas, que são trabalhadoras, religiosas, leigas, as que resolvem não se casar. Então, eu me pergunto quando é que vamos fazer o caminho de volta para entender que nós temos um útero e vemos o mundo a partir de tudo que nos rodeia como mulher. E esse caminho de volta que eu falo também passa por quando é que nós vamos nos unir para, de modo sororal, ou seja, de modo de juntar as nossas mãos, fazermos grupos de reflexão para estudarmos a vida a partir de um olhar feminino. Quando é que nós vamos fazer o caminho de volta, de olhar a palavra, a Bíblia, e estudar sem o crivo do machismo, da cultura daquele tempo e dos tempos de hoje? Até quando nós vamos continuar somente ouvindo falar de Maria pela boca dos homens? Eu fico olhando as novenas que se tem neste país e na igreja, de norte a sul do país. 9 noites. 9 noites os homens falando de Maria para nós. Nenhuma noite eu vejo uma mulher falando de Maria para nós mulheres. Que olhar nós temos desta mulher para nós mesmas e para o mundo e para os homens também? Fico pensando que esse voltar para casa seria devolver o microfone na mão das mulheres ou dar o microfone nas mãos das mulheres para perceber a inteireza de Maria, a inteireza da mulher que fala e que se cala, da mulher que faz silêncio, mas que canta o Magnífica num cântico profético de derrubar dos tronos poderosos, de enxergar nela a grandeza e a pequenez, de abraçar a sua prima Isabel, assim abraçando e libertando outras mulheres, de celebrar um corpo que se alegra porque está dentro dela a libertação. Quando é que nós vamos fazer o caminho de volta para as mulheres, devolvendo ou dando a nós mesmas o microfone nas nossas mãos, de dizer: Maria era a mulher da casa, mas era a mulher da itinerância. Se vê Maria caminhando na montanha, se vê Maria fazendo o caminho do Egito, se vê Maria fazendo o caminho para Jerusalém, se vê Maria na estrada, ou seja, a mulher da itinerância. Quem é que diz isso para nós? Quem é que vai dar um microfone nas mãos das mulheres para dizer: é preciso tirar muitos véus de Maria para que ela se aproxime das mulheres latino-americanas, nas suas dores, nas suas tristezas, que deixe de ser essa mulher somente branca, dos olhos europeus, com a roupa e
o sentido europeu, quando ela mesma se quis colocar no rosto indígena das mulheres latino-americanas no México, quando ela mesma se quis colocar com o rosto das mulheres negras em Aparecida do Norte. Maria tem, mesmo na devoção popular, tem nos ensinado, tem batido a nossa porta, mas nem sempre nós temos lido os sinais dos tempos para fazer essa volta para a casa do ser feminino. Quando eu digo voltar para a casa do ser feminino, é nós olharmos para o mundo com o nosso olhar e construir o mundo com o nosso olhar e com o nosso ser. Eu até muito pouco tempo achava que todas as mulheres eram feministas no sentido de lutar por direitos iguais, de querer inclusão umas para as outras. Enganei-me profundamente. Tem mulheres que competem, tem mulheres que derrubam umas às outras, tem mulheres que a vida inteira acham que elas não se dão e nem têm valor, que só conseguem ver a vida pela ótica do masculino. E eu fico profundamente triste porque acredito que ninguém quer derrubar o masculino, nem estar à frente, não, está do lado, está junto, está no círculo, juntas. Mas as mulheres ainda não descobriram isso, e sobretudo no interior da igreja. É claro que estudando, eu sei que os sistemas patriarcais e capitalistas fizeram isso conosco. Quando eu digo quando é que vamos fazer o caminho de volta, é exatamente o caminho do estudo, da meditação, da reflexão, para que nós nos entendamos como mulheres a partir de uma reflexão feita pelo crivo feminino, estudando, refletindo, dando força umas às outras. Então, que Maria de Nazaré, a mulher da itinerância, da inteireza da vida e tantas outras que eu citei, nos ajude a fazer isso, a chegar na nossa casa do feminino. E eu termino esse vídeo saudando a todas vocês, dizendo do meu afeto, do meu sonho de ver um país mais igualitário, um país de respeito para as mulheres, sem violência, sem dor. Como eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, estou colocando na internet, no YouTube, no canal Juntas na Contramão desse sistema patriarcal capitalista. Então, compartilhem para que nós possamos refletir juntas. E o meu desejo é que vocês me mandem sugestão de que a gente quer falar, conversar juntas, interagir, para fazer com que essa voz seja também a voz de vocês. Não que eu queira tomar a voz de vocês, mas que eu queira dar voz e dar o microfone na mão de cada uma para dizer suas alegrias, suas dores, suas tristezas, seus desejos, seus sonhos para uma igreja, um mundo, uma sociedade melhor. Muito obrigada e espero que de fato minhas palavras cheguem ao coração de vocês, assim como vocês chegam a mim, em qualquer lugar deste país. Um grande abraço.